Que a graça do Senhor Jesus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera. Estamos trazendo para você aqui o curso básico em teologia e a primeira de todas as disciplinas é Introdução à Teologia. O tema da nossa aula de hoje é sobre a teologia e os teólogos. E para isso, já vou fazer aqui o compartilhamento de tela para que juntos possamos ter o melhor aproveitamento desta aula. Tá bem? Vamos lá. Introdução à teologia, teologia e teólogos. Aqui uma citação do livro Filosofia de Fronteira. Há uma transcendência. É importante você manter o seu bloco de anotações à mão. Transcendência é um dos atributos de Deus. Vamos falar bastante sobre esse atributo em nossos estudos. Há uma transcendência do espírito sobre a religião. O espírito humano e a religião. Estamos falando que o espírito humano transcende a religião. Você lembra que na aula passada nós falamos que a religião ela é universal, ela alcança todas as pessoas no mundo inteiro, e isso não é de hoje, isso vem desde os tempos primeiros, e isso vai nos acompanhar até a consumação dos séculos. Pois bem, a religião ela é universal, e o espírito humano transcende a religião. Quer dizer que ele consegue escapar da prisão, dos bloqueios, das muralhas que existem em torno da religião. E por quê? Porque a religião ela é só o caminho que conduz à busca de Deus. E o espírito humano, ele transcende ainda mais esse caminho. É o que a gente espera propor para você aqui em nosso curso básico em teologia. Não pense que é chamado de curso básico como se fossem alguns elementos da religiosidade ou elementos da teologia. Não é somente isso. Chamamos de básico por quê? Por causa que é onde começa toda a estrutura da formação de um teólogo, um cientista da religião. E para que haja estrutura, primeiro temos que fazer um escavamento, tirar muita terra, para que nós possamos lançar as brocas no mais profundo da terra possível e ali fazermos toda a ferragem, todo o vigamento, toda a concretização. Encare o seu curso básico em teologia justamente assim, como a parte mais difícil. Por quê? Depois virá o nível médio, depois virá o seu bacharelado e você terá estrutura para dar continuidade aos seus estudos. Há uma transcendência do espírito sobre a religião, forçando o ser humano a amadurecer intelectualmente, libertando-o do seu enclausuramento dogmático. Por quê? Porque as religiões elas são dogmáticas na gênese, na origem. Não tem como a religião não ser dogmática. Ela precisa estabelecer um certo número de doutrinas, defender essas doutrinas e não ficar modificando elas ao gosto dos ouvintes, ao gosto dos partícipes, ao gosto dos religiosos. Não. A religião vai estabelecer um conjunto de doutrinas como dogmas e vai defender por muito tempo esses dogmas e quando houver alguma modificação, são modificações leves, são modificações daquela curva longa, aquela curva demorada. Esse é o perfil, é o aspecto da religião. Agora, o indivíduo não pode esperar esta mudança demorada da religião. O indivíduo ele tem uma inquietação existencial porque ele só tem um período de vida para ter o um encontro com Deus. Enquanto as religiões elas vão perpassando os séculos, 100, 200, 300, 500 anos, 1000 anos, o indivíduo não. Ele tem pouco tempo de vida, 50, 60, 80 anos. E por isso ele tem pressa existencial e não pode ficar esperando que a religião modifique os seus dogmas para que ele possa ter o seu tão desejado encontro com Deus. Por isso que nós escrevemos aqui que o espírito transcende a religião, libertando-o do seu enclausuramento dogmático. O dogma é uma clausura. O problema maior é que a estrutura religiosa se mostra onipresente ao fenômeno humano e para onde se vira irá esbarrar com a força dogmática, com o poder do sistema e com a esmagadora massa de religiosos. Isto é, todo homem, mulher, todo crente que está dentro de um sistema religioso, quando ele quiser
se emancipar desse sistema religioso, vai encontrar muitos esbarramentos. Por quê? Porque a religião ela é onipresente. Se você sai de um sistema religioso e vai para outro, você sai de um sistema para outro. Só isso. Vai encontrar dogmas tanto em um quanto em outro. E o espírito humano ele vai ficar inquieto com os dogmas, sim. E por quê? Porque o próprio Deus transcende o dogma religioso. Isto é, Deus não pode ficar enclausurado dentro das religiões. Sejam elas blocos gigantescos, sejam elas pequenas seitas, pequenos movimentos fanáticos. Aí vem o teólogo. O teólogo está dentro do fenômeno religioso. E agora que você começa a se preocupar com a teologia de uma maneira mais metódica, você quer se tornar um teólogo, as suas preocupações tendem a aumentar. E a sua inquietação pode aumentar também, e isso é muito bom. Teólogos que não têm inquietude, inquietação intelectual, eu não falo daquela inquietação sobre as suas convicções de fé. Eu estou falando daquela inquietação existencial que nós já trazemos aí programado em nosso DNA. Teólogo que não tem essa inquietação significa que ele já bateu o cartão, já se conformou e para ele está bom assim. Provavelmente não está bom para você. Do contrário, não estaria iniciando a sua carreira teológica, estudando aqui conosco no Instituto Supera e estamos só na introdução à teologia. Bom, vamos lá continuar o compartilhamento aqui de tela para que você possa ter o melhor aproveitamento. Vamos lá. Aqui é uma citação, tá bom? Vamos lá. Esta é a função da teologia e dos teólogos. Eles devem fazer as perguntas e apresentar as respostas. Começa-se assim. Teologia começa-se catequeticamente, uma catequese. Mas não é uma catequese que nós estamos dizendo aqui, já está pronta e acabada, e assim você vai conseguir formar-se teólogo já com as suas respostas inexoráveis e imexíveis. Não. Comece a fazer as perguntas e vai anotando as respostas. Não são respostas finais, mas são respostas. É assim que se faz teologia, com perguntas e respostas. A tragédia maior fica a cargo dos fundamentalistas, e aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o conceito de fundamentalista, mas você vai entender. É início. A tragédia maior fica a cargo dos fundamentalistas, aquele grupo de teólogos que transformam o discurso teológico em dogma de fé e prática. Isso significa que a teologia deixa de ser uma ferramenta da razão humana em busca do Deus insondável e se torna um instrumento de dominação. Começamos com uma crítica ao fundamentalismo teológico. O que significa isso? Estudei teologia, cheguei ao ápice da verdade. E todas as teologias que não concordarem com a minha verdade estão erradas. Fechou o diálogo. A sua busca foi até o ponto B e não vai avançar além do ponto B. Precisamos do fundamentalismo. Precisamos dos fundamentalistas para que a gente leia quais são os seus argumentos e fale, mas é só isso? Ou é tudo isso? Será que é isso? Os fundamentalistas fazem parte do bojo da teologia, do conjunto de discursos teológicos. O problema é que a gente tem uma razão. Cada um de nós temos aqui um intelecto, e o nosso intelecto ele transcende o próprio fundamentalismo. Isto é, os próprios fundamentalistas, aqueles que querem ficar fechados dentro de um sistema teológico, eles entram em graves crises com o próprio sistema em que estão inseridos. E não podem fazer altos questionamentos, por quê? Porque tem um dogma. E quem faz os questionamentos ao dogma dentro de um sistema acaba se esbarrando com o sistema e tendo que voltar atrás ou então sair dele. Ora, o que nós dissemos aqui? Que Deus ele é insondável. E a teologia ela serve como ferramenta para abrir o diálogo, para estabelecer a necessidade da investigação, e não para fechar o diálogo. Os teólogos fundamentalistas, eles elevam o valor de suas teologias particulares e deploram as linhas universais e abrangentes da teologia em si. Esse é o grande problema. Quer dizer,
O teólogo fundamentalista ele vai dizer: a minha teologia está pronta e acabada, é irretocável, e as demais teologias, todas elas são liberais, todas elas são heresias, todas elas são desnecessárias. E o que você precisa compreender? Todos nós que fazemos teologia temos particularidades teológicas e até preferências teológicas. São linhas de defesa. Isso é necessário. Você não pode ficar zanzando de um lado para o outro, perambulando de um lado para o outro, sem rumo, a esmo. Precisa ter uma ilha de descanso. E é para isso que servem as teologias particulares, para que você passe um tempo, uma temporada, sabe? É uma boa parte da sua existência ali, naquela linha de defesa. Mas não pode ignorar a transcendência de Deus sobre os sistemas, a transcendência do espírito humano sobre os sistemas. E também que muitas divergências são encontradas dentro do próprio fundamentalismo. É uma linha de defesa que eu estou apresentando para vocês. Perceba que há diferença entre teologias e teologia. Uma com T minúsculo e a outra com letra maiúscula, pois teologia, como ciência da religião, se ocupa em ser um instrumento investigativo sobre a divindade. Mas as teologias particulares são sistemas doutrinários que se ocupam em criar fronteiras entre as religiões e as suas seitas. Você está fazendo teologia com T minúsculo ou teologia com letra maiúscula? Você está fazendo uma teologia particular para a defesa das suas próprias convicções, para se manter dentro das barreiras das suas próprias fronteiras, ou você está pretendendo se tornar um cientista da religião? Ou você vai utilizar asas, e nesse caso você vai voar, ou então vai usar as suas chuteiras, vai usar o seu próprio sapato. Bom, nós vamos aqui estimular você a manter os dois, pé no chão e mente em Deus. Mantenha os dois. Saiba o momento de andar e saiba o momento de bater as suas asas. Bem, eu não quero aqui defender o sincretismo de ideias teológicas e afirmar que as pequenas teologias estão todas erradas. Nós não estamos dizendo que você não pode ser fundamentalista, por exemplo. Mas, quando você disser, eu sou um teólogo fundamentalista, isso tem que partir de uma convicção de um cientista da religião. Eu escolhi esta fronteira, eu escolhi este sistema, eu me vejo melhor nesta teologia. Aí já é uma convicção. Agora, se você parte de um pressuposto de que a tua convicção religiosa, teológica, tradicional é a única, isso vai te prejudicar como cientista. E também vai prejudicar as pessoas que você futuramente vai formar. Eu espero, inclusive, que muitos de vocês que estão estudando conosco aqui do Instituto Supera tenham pretensão de formar o seu próprio seminário, de estar apto também a formar outros teólogos. A Igreja brasileira está necessitando de formadores de teólogos. O que pretendo aqui é reforçar o papel da teologia com letra maiúscula como um instrumento de investigação, não como cabresto de dominação. Vocês entenderam? Torne-se um investigador, torne-se um pesquisador, torne-se um estudioso, mas não utilize a teologia como um instrumento de dominação das consciências. Não é para fechar as pessoas dentro dos seus quartos, trancá-las, mascará-las, torná-las obtusas no entendimento. A teologia precisa ser emancipadora das consciências. Pense aqui na teologia dogmática, está destacado com letra vermelha. Pense na teologia dogmática. Aquela, o que é teologia dogmática? Aquela que defende a ferro e fogo que as doutrinas estabelecidas como ortodoxas não podem ser repensadas. E o que é uma contradição de termos? Sabe? O que é uma contradição de termos? Pense bem. Nós temos dogmas dentro da nossa fé, dentro da fé cristã, que é onde eu sirvo a Deus e é para onde eu puxo as pessoas que eu quero que sirvam a Deus também. Ah, mas eu não quero ser cristão, eu quero só estudar teologia.
Bom, aqui vem um ponto de evangelização, tá bem? De alguém que estuda teologia e eu creio e defendo, ensino e vou até o fim. Tive um encontro com Deus. Aliás, continuo tendo um encontro com Deus. Eu acredito que você também teve um encontro com Deus, continua tendo um encontro com Deus e quer que esse encontro se torne melhor, maior, mais abrangente, mais profundo e mais profícuo. Muito bem. Nós estamos tendo um encontro com Deus dentro da nossa religiosidade. E existem dogmas dentro da nossa religião. Mas o dogma não nasceu do dia para a noite. O dogma foi pensado por teólogos. Os grandes mestres da teologia cristã pensaram durante 100, 200, 300, 400 anos os dogmas mais profundos da nossa convicção de fé. Portanto, fabricaram teologia. Foi uma oficina teológica que envolveu muito estudo, muito pensamento, muita reflexão, muita crítica e muita apologética também, e muita contradição. Agora, uma vez que está estabelecido o dogma, ele não pode mais ser mexido. É isso. Ou você crê, ou você é atacado pelo dogma. Tem que saber disso. Se você não crê no dogma, não dá para você, não creio, deixa eu levar a minha vida. Não. Você não crê no dogma e o dogma te ataca de volta, porque ele vai dizer, você é um herege, você é um heresiarca, você está perdido. O dogma não aceita que você seja indiferente. Você precisa dar uma resposta. E dependendo da resposta que você dá, você é carimbado como um herege. Consequentemente, perde a tua tão sonhada comunhão com Deus. O que você acha disso? Mas existe a teologia dogmática. A teologia dogmática é essa que estabelece o dogma, que não permite que o dogma ele seja repensado. Nós precisamos dessa teologia para nos auxiliar na busca por uma compreensão mais refinada sobre os mistérios divinos. Quando afirmamos que a Bíblia foi divinamente inspirada, estamos diante de um dogma. É uma regra de fé que aceita a Bíblia como palavra de Deus, plenamente inspirada, tanto nas ideias quanto nas palavras. Você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você é dogmático. Se você não é dogmático nessa questão, você é dogmático em outras questões. E se você passa a desconfiar de que a Bíblia não seja a palavra de Deus, mas de que a Bíblia seja uma literatura que contém a palavra de Deus, isto é, algumas passagens são inspiradas e outras passagens não são inspiradas, o dogma da inspiração plenária e verbal vai atacar você. Sim. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela não é a palavra de Deus. Ou ela é a palavra de Deus, ou ela contém a palavra de Deus. Se ela contém, você está entre os teólogos chamados de liberais. Agora, se ela é a palavra de Deus, você está entre os teólogos chamados de ortodoxos. E agora, como que você se identifica? Percebeu como que não dá para escapar da teologia dogmática? Qual é o problema com este dogma? É o estreitamento sobre o conceito de palavra de Deus. O dogma diz, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem um problema? Tem. Qual que é o problema? É que você estreita o conceito de palavra de Deus. Quer dizer, palavra de Deus é só a Bíblia. Deus não pode ter outra palavra além da Bíblia, fora da Bíblia, que inclui a própria Bíblia, ou é só a Bíblia? Esse é um problema. Eu não quero mexer aí com o seu dogma, porque provavelmente você vai querer atacar o professor Rogério também. Não, fica com o seu dogma aí. Só não transforma ele em bezerro de ouro, tá bem? Porque se você transformar ele em bezerro de ouro, você perde a essência da própria teologia, do próprio estudo. Mantenha o dogma, mas não idolatre o dogma. Mantenha o dogma como um guia, como um chão, como algo que você tem por convicção, mas procura não utilizar a sua dogmática como um instrumento de ataque, fogueira para queimar os hereges. Toma cuidado com esse estreitamento. Depois que se estabeleceu este dogma, que a Bíblia é a palavra de Deus, bem, o cânon sagrado foi encerrado e somente 66 livros do mundo
são considerados livros de Deus. Você acha? Você pensa assim? Que só 66 livros foram inspirados por Deus para transmitir a sua palavra ao mundo? E o senhor, professor Rogério, como que você crê? Você vai me conhecer ao longo do curso. E me conhecendo ao longo do curso, vai perceber que eu mantenho esse dogma. Só que eu mantenho esse dogma de uma maneira muito consciente, muito racional, muito convicta da minha parte. Por isso, vão haver aqui algumas aberturas, como essa que eu estou fazendo aqui, de que você tem convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou você está passando a acreditar que existem aí inspiração em outros livros fora da Bíblia? A comunidade judaica, por exemplo, é uma comunidade que ela diz que a Bíblia está aberta. Não esta Bíblia, a Tanakh, mas a palavra de Deus. E é por isso que os judeus são conhecidos como o povo do livro. Não somente a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, mas outros livros como o Talmud, por exemplo. Eles dizem que a inspiração continua, que a inspiração não pode ser mecanizada ou concretada dentro de um só livro ou através de um único sábio ou profeta. O que você pensa sobre isso? Já estamos mexendo com a sua intelectualidade, assim eu espero. Estamos mexendo com a sua maturação, para que a sua maturação te leve à maturidade intelectual e teológica. E o restante da literatura religiosa do planeta não é palavra de Deus? A Mishnah não é palavra de Deus? O Talmud não é palavra de Deus? O livro de Mormon não é palavra de Deus? Será que os Vedas não é palavra de Deus? O Mahabharata não é palavra de Deus? E o Corão também não é palavra de Deus? Será? O dogma diz taxativamente: não. Eu fiz as perguntas. Mas aquele que tem a teologia dogmática de que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, vai ter a convicção e a certeza e a firmeza de dizer: não, estes outros livros não são palavra de Deus. Podem ser livros, têm uma inspiração secundária, como dizem os protestantes, deuterocanônicos. Eles não são canônicos, não são palavra de Deus. Têm uma inspiração secundária, estão mesclados com muitas doutrinas duvidosas, muitas doutrinas contraditórias, inclusive com as doutrinas cristãs. Como que você se identifica? Vamos lá. Desde bem cedo na igreja, a palavra dogma foi empregada para assinalar os artigos de fé, ou seja, a doutrina autorizada da fé. Para Vicente de Lerins, o dogma é uma regra de fé transmitida de uma vez por todas e herdada da antiguidade. E é, por conseguinte, a mesma palavra de Deus confiada à igreja. Determinada parte do depósito da fé a ela confiada foi expressa precisamente nos dogmas. Esta é a compreensão que se faz do dogma. Por que precisamos da teologia dogmática? Precisamos da teologia dogmática, de acordo com a citação que você acabou de ler comigo aqui, é porque a doutrina ela precisa de ortodoxia. Então, a doutrina, sendo ortodoxa, ela pode ser registrada e ela pode ser transmitida para outras gerações. E o que faz o dogma? Ele vai proteger a ortodoxia. Ele vai dizer, esta é a regra de fé. Não fica mexendo nisso. Você tem as suas crises? Tem. Você tem os seus dilemas? Tem. Você tem as suas preferências? Tem. Mas esses aqui são acessórios. Seus dilemas, suas crises, são acessórios. Quando você chegar no dogma, o dogma vai tirar você dessa crise. Essa é a função do dogma. É tirar você desse cansaço existencial. É dizer o seguinte, nós já trabalhamos, porque o dogma não foi estabelecido do dia para a noite. É uma discussão centenária e até milenar. Então, o pessoal do dogma vai dizer assim, nós já trabalhamos a doutrina, nós já labutamos a doutrina, nós já sabatinamos a doutrina. E chegamos todos à convicção. É dogma, é ortodoxia. Agora a doutrina está protegida por um
dogma. Ponto. Descansa. E assim você vai encontrar dezenas, tá bem? Não vou falar em centenas, mas dezenas de dogmas dentro da fé cristã, que é onde nós professamos o serviço a Deus. Assim como as demais religiões também têm os seus dogmas, que são centenários e são até milenares. Bom, a gente vai dar uma pausa, tá bem? Para que você não se canse tanto somente, mas aí a gente vai fazer o compartilhamento aqui de mais um slide para que assim a gente possa descansar um pouco a mente. Vamos lá? Como que você estuda? Você está ouvindo e já está anotando, ou você vai estar fazendo pausas? Eu aconselho você a ouvir o vídeo, tá? Assistir toda a aula e vai anotando. Depois, numa repescagem, você vem pausando. Mas procura aprender assim, assiste tudo. Vai fazendo rabiscos, rascunhos. Depois você vai assistindo, fazendo pausas. É neste momento que surge a teologia natural, aquela que defende um conhecimento de Deus inato na alma e no mundo, uma intuição que revela a existência de um Criador de todas as coisas e que pode ser encontrado por qualquer pessoa, independente da prática religiosa. Esta teologia fala de um Deus mudo, que dispensa o corolário teórico elaborado pelos teólogos religiosos. Ela está ao alcance da observação simples de um biólogo que estuda a ciência da vida. Se, por um lado, existe a teologia dogmática, pelo outro lado, existe a teologia natural. Teologia natural, ela é inata. Quer dizer, todo ser humano nasce com uma intuição para o divino, uma intuição teológica. Qual que é a intuição? A intuição é de que tem um Criador. Eu olho para a natureza, eu olho para o universo, eu olho para o mundo, eu olho para mim, e eu sei que eu não sou o gerador de mim mesmo. Sei que o mundo ele necessita de uma origem, de um originador. E à medida que eu vou seguindo essa minha intuição, vou chegar à máxima: Deus existe. Ou existe um ser que criou todas essas coisas, que a tradição religiosa chama de Deus. É isso. A teologia natural, ela também é um instrumento da própria razão para que a gente, estudando a natureza, como um biólogo faz com o estudo da vida, estudando a natureza, como um físico faz o estudo dos elementos da física, ou um químico com os elementos da química, ou um botânico com os elementos da floresta, da fauna, da flora, enfim, ou um zoólogo, ou um antropólogo, enfim, os cientistas, se eles seguirem uma metodologia legítima, em determinado momento, a teologia natural, que está inata em cada ser humano, vai dizer para eles: não surgiu espontaneamente. A vida não é um surgimento espontâneo do cosmos. Tem uma origem na própria vida. Ou um ser vivo dá origem a outro ser vivo. Teologia natural. Muito bem, você está gostando do seu curso de teologia? Estamos aqui na introdução, tá bem? Falando sobre os teólogos e a teologia. Tem bastante material, não quero que esse nosso estudo aqui fique muito delongado, para que você não fique cansado, mas eu te convido a dar continuidade na próxima aula. Sou o professor Rogério, juntamente com o Instituto Supera.